Dando sequência à leitura do livro A Vida no Outro Mundo, de Caibar Schutel. A sobrevivência individual. A Terra é mundo de expiações e provas. É uma escola onde o espírito se interna com um corpo de carne para estudar e progredir, para adquirir ciência e virtude, asas fortes que o conduzem à espiritualidade, à verdadeira felicidade. A morte não é, portanto, o aniquilamento, a extinção da vida, mas a desagregação do corpo carnal, para que o espírito volte ao outro mundo onde veio ao se encarnar. Não há morte no sentido que deram a esta palavra. A vida, que se manifesta em todos os seres, em todas as coisas, não poderia ser, como de fato não é, sobrepujada pela morte. Mesmo nessa eterna sucessão de destruição orgânica e criação orgânica, a que Claude Bernard denominou conflito vital, a vida não se deixa vencer. E, até os remanescentes da luta, que parecem destroços vencidos pela morte, apresentam todos os caracteres da vida em sua transformação evolutiva. Não há morte para a matéria, há transformação. Não há morte para o espírito, há também transformação. Mas este guarda a prerrogativa unitária, mantém a unidade da vida, transfigurando-se e despojando-se dos elementos de que não mais necessita no novo estado de vida ao qual passou. O Espiritismo, magnificamente codificado por Allan Kardec, nos veio abrir os vastos horizontes da vida, demonstrando-nos com verdadeira precisão a imortalidade. Os fatos verificados em todos os países e observados pela humanidade de todas as classes sociais, comparados com os fenômenos ocorridos em tempos idos e relatados na história de todos os povos, provam perfeitamente que a humanidade não termina no túmulo e que se veste, como disse Victor Hugo, é o crepúsculo de uma vida e também a aurora de outra. As demonstrações psicofísicas da sobrevivência, como se tem observado, aparecem hoje sobre os aspectos para que fique claramente elucidado. Não ser a alma uma coisa vaga, abstrata, mas sim um ser concreto, que possui um organismo físico perfeitamente delimitado, portador de todas as aquisições intelectuais e morais e dotado dos atributos necessários a demonstrações da ciência e da moral, principais insígnias da civilização e do progresso. De fato, se tudo tem uma causa a produzir um efeito, qual será a causa produtora desses fenômenos supranormais, cuja força indomável chegou a criar uma ciência, a metapsíquica, a qual sucedeu a parapsicologia, alargando o campo da biologia, da física, da história natural e até da patologia? Podem, porventura, as forças cegas da natureza produzir fenômenos inteligentes a ponto de criarem ciências e artes e fazerem, como está acontecendo, verdadeira revolução na religião e na moral? Pode simplesmente a matéria engendrar a inteligência? A ignorância e o caos podem criar a sabedoria e a harmonia? Os aspectos múltiplos das manifestações espíritas, estendendo cada vez mais a variedade dessas provas, multiplicando-as todos os dias, não podem deixar de obedecer a um plano inteligente que dirige essas manifestações, a seu turno produzidas por espíritos que demonstram sua identidade e dizem agir de acordo com ordens superiores que lhes são ministradas. Nem se pode conceber por outra forma os fenômenos de transporte, levitação, materialização, voz direta, fotografia, demonstrações físicas objetivas oriundas de entidades psíquicas que dizem ter vivido na Terra com um corpo carnal, revelando-se como parentes, amigos, conhecidos dos assistentes e apresentando-lhes a sua ficha de identidade. Faço eu aqui agora um parênteses. Meus amigos, há crianças que dizem ter renascido, contam como era a sua vida anterior, dizem qual era o seu nome, onde viviam. Elas voltam ao local em que viveram, reconhecem as pessoas,
Há casos em que pessoas que foram assassinadas identificam o seu assassino, dizem onde está escondida a arma do crime. Como explicar isso? Isso não seria uma prova redundante de que essa pessoa morreu e voltou, está ali como criança? Não é um caso, meus amigos, são centenas, são milhares, estão descritos em livros. Eu tenho aqui um livro escrito, lido, Crianças e Suas Vidas Passadas, e ele não foi escrito por espírita, foi escrito por uma mãe que fez essa situação, reveu essa situação com seu próprio filho e com dezenas de outras crianças. Não dá para negar, é impossível negar. Vamos continuar a leitura. Que outras provas podemos exigir da sobrevivência, da continuação da vida dos seres que nos são caros, senão essas que eles mesmos, a nossa revelia, se lembram de nos oferecer? Que outros testemunhos lhes podemos pedir, senão que falem, cantem, sorriam, como faziam quando estavam conosco, que usem o mesmo estilo, a mesma voz, o mesmo modo de agir, que finalmente lhes deem a conhecer, reproduzindo suas feições, que nos apareçam mostrando-se vivos como eram, como todos os contornos e delineamentos que se eram familiares? As manifestações espíritas transviadas do seu fim providencial, desnaturadas pelo espírito da fraude e do interesse, guerreadas pelo conservantismo sectário e retrógrado, não têm outro fim senão fazer-nos demonstrações psicofísicas da sobrevivência. Todos os fenômenos supranormais do psiquismo, os natureza anímica, natureza espírita, propriamente ditos, têm um único escopo: a demonstração da existência da alma e da sua sobrevivência à morte do corpo. Essas demonstrações psicofísicas ou psicointelectuais, como por exemplo a manifestação mediúnica e estranhas ao médium, a confecção de desenhos e pinturas cuja arte está muito acima da capacidade do executor, de mensagens e até livros cujo conteúdo é muito superior aos que poderia produzir o intelecto do escritor. Todas essas manifestações, em seu conjunto harmonioso, constituem um hino de glória ao Espiritismo, demonstrações patentes, positivas da imortalidade da alma. E, gente, já há pessoas fazendo contato com equipamentos. Pesquisem Sônia Rinaldi. Ela grava o espírito que manda mensagem para os seus familiares. Pesquisem. Ela está fazendo suas pesquisas nos Estados Unidos, embora seja brasileira, porque lá as universidades dão abertura para tudo isso. Vão atrás, vão entender. Por enquanto, ficamos por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo capítulo.